Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é um tema polêmico. Eu vou falar sobre o glúten. Todo mundo me pergunta sobre o tal do glúten. Glúten é inflamatório? Mito ou verdade? Ô polêmica esse negócio do glúten, né? Esses dias eu fiz um conteúdo sobre isso e deu mó polêmica, gerou mó bafafá. Então eu decidi fazer uma live sobre isso, até para que a gente possa conversar aqui ao vivo e para que eu possa tirar as dúvidas de vocês diretamente aqui no chat, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Aproveitem aqui, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui que tá aparecendo para vocês? Já clica nele e compartilha essa live com todas as mulheres que vocês sabem que desejam desinflamar e emagrecer e não sabem por onde começar. Já clica aqui e ó, compartilhem essa live. Para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos desvendar uma polêmica sobre o glúten. Glúten é realmente inflamatório? Mito ou verdade? Exatamente isso que eu vou responder, tá bom? É importante, meninas, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, ó, já tô vendo que estão surgindo algumas perguntas, podem ficar tranquilas que eu vou responder todas, tá bem? Vou passar primeiro o tema da live e depois, no final, eu abro um espacinho para vocês tirarem as dúvidas e para responder todas as perguntas de vocês, combinado? Vamos lá então falar sobre esse glúten, o negócio complicado. Todo mundo fala, quando fala em glúten, a mulherada já treme na base, né? Meu Deus do céu, glúten, meu Deus, porque glúten eu não posso nem pensar em comer, porque glúten é inflamatório, glúten engorda. Nossa, glúten é um dos alimentos piores para se consumir. Será que isso é verdade? Será que isso é mito ou será que é verdade? Vou revelar para vocês aqui. Mas antes de eu contar se é mito ou verdade, vocês precisam entender o que é o glúten. Porque muitas pessoas falam glúten, 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 mas o que é o glúten? Coloquem para mim aqui no chat se vocês sabem o que é o glúten. A Lu tá dizendo aqui, ó, sou intolerante ao glúten. Alguém sabe o que é o glúten? Aonde está presente, né? Quais são os alimentos que têm glúten na sua composição? Contem para mim aqui no chat que eu quero saber aqui de vocês. Quem sabe ou quem não. Carol, eu não faço a mínima ideia do que seja glúten. A única coisa que eu sei é que todo mundo fala que faz mal, então eu não como porque diz que faz mal, ó. Olha aqui a Lu tá dizendo, ó. Quando eu como, fico com a barriga inchada. Ó. Marília tá dizendo aqui, não sei. Andréia tá dizendo, não sei. Então eu vou ensinar. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês o que é o glúten. Olha, pausa, menina, só um adendo aqui para o meu novo difusor. Olha que coisa mais linda. Meu difusorzinho aqui, ó, já com o meu olhinho garantido. Esse olhinho aqui, ó, para quem sofre de ansiedade, ele é muito bom. Esse daqui é o de laranja, viu? É da doTERRA. Eu sempre gosto de colocar, porque segunda-feira é um dia muito atarefado, sempre tem muitas coisas, eu fico muito agitada, muito ansiosa. Então agora, ó, já coloquei aqui para que eu fique bem calma, bem tranquila e fazer uma live bem tranquila para vocês, né? Ó, a Marília tá dizendo aqui, ó, a Mari tá dizendo aqui, é o trigo. A Marília tá dizendo aqui, ó, só sei que tudo que tem glúten é gostoso. Gostei da tua resposta. E é verdade, boa parte dos alimentos que são à base de glúten são muito, muito, muito gostosos. Eles são, na verdade, os mais saborosos, né? Mas só para vocês entenderem, o glúten nada mais é do que uma proteína que está presente em alguns grãos, por exemplo, o trigo, cevada e centeio. Por isso que a Marília falou ali, a Mari falou que é o trigo e a Marília falou que é tudo que é gostoso. Por quê? Tudo que é feito de trigo é muito gostoso, né? E na verdade não é que o glúten é o trigo. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na cevada e no centeio, na maioria das vezes nessas três, né? Muito bem, ok, muito fácil, muito tranquilo. E esse glúten, tá? Essa proteína, o glúten ele é dividido em duas proteínas menores, chamado gliadina e glutenina. Então essas duas proteíninhas menores
se juntam e formam o glúten, que é uma proteína maior, beleza? Muito tranquilo, muito fácil. Muito bem, e aí, por que que todo mundo fala que o tal do glúten é inflamatório? Carol, eu já ouvi falar a beça que comeu glúten inflamou. Comeu glúten inflamou. Existem dois motivos que o glúten dois motivos que podem causar inflamação se a pessoa consumir glúten. O primeiro é se essa pessoa tiver uma doença que se chama doença celíaca. Quem já ouviu falar nessa doença? Coloca para mim aqui no chat. Basicamente, quem tem doença celíaca é um tipo de doença onde o glúten que é ingerido, ele causa uma inflamação muito grave no intestino. Por quê? O que acontece? Vou explicar de uma maneira mais simples para vocês entenderem. A pessoa que tem doença celíaca, ela não consegue digerir essa proteína que é o glúten. Então, o que acontece? Ela vai consumindo, aquele glúten não consegue ser digerido e isso vai causando uma espécie de inflamação no intestino. Vai deixando ele inflamado, ele irritado, ele judiado. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho dois celíacos na família. Meu pai e meu irmão são celíacos, tá? E quando a gente fica expondo uma pessoa que tem doença celíaca ao consumo do glúten, o que acontece? O nosso intestino, não sei se vocês já viram na fotinho de intestino, o nosso intestino, ele é cheio de microvilosidades, né, que nós chamamos. Ele é cheio de vilosidadezinhas. Se vocês pegarem a foto do intestino, ele é cheio de curvinhas, todo curvadinho. Quando o doente celíaco ele fica sendo exposto ao consumo do glúten, aquele glúten causa uma irritação tão grande, mas uma irritação tão grande, que essas microvilosidades elas ficam lisas, completamente lisas. E o que acontece? Problema seríssimo de absorção. Por quê? Essas vilosidades são responsáveis... Ixi, peraí que eu acho que... acho que agora foi, que meu celular deu a mensagem aqui que tava acabando a bateria. Tava no carregador, mas eu acho que não tava na tomada. Agora foi. Vamos lá. Então, o que acontece? Essas vilosidades do nosso intestino são responsáveis por absorver todos os nutrientes. Quando lá o doente celíaco fica consumindo glúten, muitas pessoas não sabem. Só para vocês terem uma ideia, o meu pai descobriu que tinha doença celíaca há 20 anos atrás, 21 anos atrás, para ser mais sincera. Então, era uma época que ninguém sabia, não se falava muito sobre essa doença. A gente até tomou um susto na época, quando tivemos o diagnóstico, foi através de ele foi fazer uma doação de sangue e lá a médica estava fazendo um trabalho de mestrado e pediu uma amostra do sangue de todos os pacientes que estavam lá, porque ela estava fazendo uma tese do mestrado. E aí nós descobrimos por acaso que ele tinha essa doença celíaca. Então naquela época não era muito difundido, a gente nem sabia sintomas, o que causava, enfim. Só que agora, com as informações, de acordo com os sinais e sintomas, muitas pessoas descobriram o diagnóstico de doença celíaca e ele é muito importante, porque muitas pessoas tinham deficiências crônicas de absorção de nutrientes, não sabiam o motivo. A doença celíaca, ela, se não tratada, né, pode causar até problemas de crescimento em crianças, elas ficam crianças pequenas, não se desenvolvem. Ela pode causar manchas na pele, ficar com umas manchas escuras parecida com hematomas, pode causar vários tipos de sintomas desagradáveis. E o grande problema de tudo isso é por que a criança não se desenvolve? Justamente pela deficiência de absorção, né? Então, veja lá, ela tem um intestino que não absorve absolutamente nada. Então, ela é uma criança que não se desenvolve, que não cresce, que não tem força, é uma criança sempre mirradinha, aquela criança que parece doente. E a minha avó sempre dizia que o meu pai, quando ele era criança, ele tinha essas características. Ele era uma criança muito franzina, era uma criança que não se desenvolvia e na época não se sabia, né? Porque a doença celíaca, ela não é uma doença adquirida, ela é uma doença genética que você já nasce com ela e ela também não tem cura, tá? Então, basicamente, pessoas que têm doença celíaca não podem, em hipótese alguma, consumir absolutamente nada que tenha glúten. Só para vocês terem uma ideia da gravidade, até a contaminação precisa cuidar muito com contaminação.
Por exemplo, o talher que foi utilizado lá, por exemplo, passar uma margarina e passou num pão francês lá que tem glúten ou em qualquer alimento que tenha glúten, não pode ser utilizado para essa pessoa que é celíaco, porque pode ter uma contaminação cruzada e isso pode acabar contaminando e, né, afetando essa pessoa de alguma forma. Então, uma dessas causas é a doença celíaca. Então, a doença celíaca causa isso, ela é uma doença séria que precisa realmente ter muito cuidado com ela. Carol, como é que faz tratamento de doença celíaca? Tem remédio? Toma remédio? Absolutamente nada. Tratamento de doença celíaca é dieta isenta de glúten. Ponto. Não pode consumir glúten em hipótese alguma, justamente por causa dessa irritação que causa ali no intestino. Isso pode machucar, isso pode, além de causar feridas, além de causar irritação, deficiência de nutrientes, né, dificuldade de absorção, isso também pode causar um problema futuro, como um câncer de intestino, pode acontecer se você não fizer essa dieta isenta de glúten, ok? Então, primeira coisa é a questão da doença celíaca. Segundo caso, são pessoas que não têm doença celíaca, mas elas têm uma sensibilidade ao glúten não celíaca, que não é doença celíaca, mas elas têm uma sensibilidade ao glúten, que é exatamente o que a nossa colega ali falou. A Lu tá dizendo aqui, fiz exame de sangue e deu negativo para celíaca, mas o médico falou que sou sensível porque ao comer fico com a barriga inchada e com gases. Exatamente isso, Lu. Essa é uma doença não celíaca, é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Ou seja, você consome o glúten, mas você tem sintomas desconfortáveis, porque o glúten ele é uma proteína de difícil digestão e tem algumas pessoas que têm sim essa sensibilidade, então quando consomem ficam exatamente dessa forma, ficam com gases, estufamento, dificuldade de digestão, parece que estão sempre com aquela barriga inchada, justamente pela dificuldade que esse corpo tem de digerir o glúten, certo? Aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, já entendi o que é o glúten, já entendi a doença celíaca, que não pode comer glúten em hipótese alguma, e já entendi que existe uma outra sensibilidade ao glúten não celíaca, que não é uma doença, mas também que não é legal ficar consumindo glúten, porque pode causar sinais e sintomas desconfortáveis, ok? Aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, mas e aí? O glúten causa ou não inflamação? O glúten só vai causar inflamação nesses dois casos, tá certo? Em caso de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Carol, como que eu faço para descobrir se eu tenho doença celíaca ou se eu tenho essa sensibilidade ao glúten? Doença celíaca tem que ser feito através de um exame, né? Esse exame, primeiramente, normalmente eles fazem uma endoscopia, e aí se ele tiver indicativo de doença celíaca, o médico vai pedir um exame de sangue, onde vai realmente confirmar se você realmente tem doença celíaca ou não, tá? Já a sensibilidade ao glúten, você pode diagnosticar através de um teste genético, que a gente chama, que é um examezinho de sangue também, mas é um exame bem específico, que ali ele vai dizer se você tem a tendência a ter essa sensibilidade, intolerância ou não, ou através de sinais e sintomas, como é o caso da Lu, por exemplo. Ela fez o exame, ela tinha muito desconforto quando ela consumiu glúten. Ela fez o exame de sangue e deu negativo para doença celíaca. Lu, você não tem doença celíaca. Pois é, doutor, mas eu continuo com esses sinais e sintomas. Isso significa que você tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, que daí você deve sim evitar, porque para essas pessoas o glúten pode causar inflamação, ok? E sabe qual é o grande erro assim que eu vejo? A Lu tá perguntando aqui, no meu caso não tem remédio? Não tem remédio, Lu. Evitar o glúten ao máximo, tá? Nem doença celíaca e nem sensibilidade ao glúten não tem nenhum remédio que você tome para tirar os sintomas. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose pode consumir aquela enzima lactase. A enzima lactase, ela ajuda a digerir a lactose. Então, por exemplo, não é legal você ficar consumindo direto, tá? Assim a longo prazo. Mas se for eventualmente só para você não... Peraí que meu celular não tá carregando. Peraí.
Espero que agora esteja carregando. Tá tudo certo aí, meninas? Coloquem pra mim se pra vocês tá funcionando tudo aí, porque pra mim tá dizendo que meu celular tá sem bateria e tá dando uns bugs aqui. Coloquem pra mim aqui no chat se tá tudo certo. Aqui parece que pra mim tá tudo certo. Pera, eu vou até colocar aqui de novo, mas eu acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certo. Muito bem, então assim, não existe. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, ela vai consumir lá, tá tudo certo? As meninas estão dizendo tudo certo aqui. Então, beleza. Se der alguma coisa aí, vocês vão me avisando, tá? Porque aqui tá aparecendo pra mim que meu celular tá carregando, eu não sei por quê. Não sei se é o cabo aqui, mas enfim, vamos lá. Então, vamos lá. Quando a pessoa é intolerante à lactose, ela pode sim consumir, eventualmente, a enzima lactase para evitar o desconforto da lactose, tá? Porque a enzima lactase nada mais é aquele, sabe aquelas cápsulazinhas de enzima? Ela faz a função da enzima lactase daquela pessoa que parou de funcionar. Essa cápsulazinha vai fazer essa função de digerir a lactose e evitar desconfortos como gases, estufamento, diarreia, enfim, náuseas, vômitos. Algumas pessoas têm quando consomem a lactose, tá? Já com a pessoa que tem sensibilidade ao glúten, não tem nada que ela possa tomar que vai fazer esse efeito de digerir o glúten melhor, como no caso da lactose. Não existe, tá? Nesse caso, a recomendação é evitar ao máximo o consumo do glúten, tá? Que assim, para ficar mais fácil. Se você foi diagnosticado com doença celíaca, você não pode comer glúten em hipótese alguma. Carol, mas nem um pedacinho? Nem um pedacinho. Nada. Até a contaminação, né? Os talheres, o forno que é feito. Tanto que as cozinhas que são, né? As lojas que são especializadas nessa parte de sem glúten, né? Eles têm que ter assim um cuidado extremo, absurdo. Por quê? Para não ter contaminação. Só para vocês terem uma ideia, para que você tenha confirmar que aquele produto ele é realmente sem glúten, ela tem que ter uma cozinha completamente separada para manipulação de produtos sem glúten. Porque você não pode manipular, por exemplo, lá um pão feito com trigo e um pão sem glúten na mesma bancada, porque pode acontecer de contaminar. E assim, quem tem doença celíaca, existem vários graus de sensibilidade. Tem algumas pessoas que são assintomáticas, que têm doença celíaca, mas não tem, né, não tem nenhum tipo de sintoma, são completamente assintomáticas, e tem pessoas que têm muitos sintomas. Tem uma moça que eu conheci que ela não podia passar nem no corredor das farinhas de trigo. Ela tinha uma sensibilidade tão grande ao glúten que se ela passasse no corredor das farinhas e inalasse aquele, né, que sempre fica uma farinhazinha do lado, ela passava mal, assim, ela quase morria. Então, existem muitos graus de sensibilidade, tá? Mas a maioria das pessoas, elas têm aqueles sintomas clássicos, né, quando consomem o glúten. Estufamento, gases, dificuldade de digestão, falta de nutrientes, uma dificuldade absurda de absorver os nutrientes, é mais ou menos isso. Mas existem os casos que são mais delicados, tá? Então, quem tem doença celíaca não pode consumir glúten em hipótese alguma. Nem um pedacinho, nem um cheirinho, nada. Quem tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, o ideal é que evite ao máximo o consumo do glúten. Por quê? Pode causar inflamação. Além de causar os desconfortos, diarreia, estufamento, gases, dor abdominal, parece que tá sempre com aquela barriga inchada. Além de causar tudo isso, pode causar uma inflamação. Sim, aí sim vai inflamar o corpo. Combinado? Muito bem. Aí você vai me falar, Carol, eu não tenho doença celíaca e eu não sinto nenhum tipo de sintoma como esse, nem gases, nem estufamento, nem absolutamente nada quando eu consumo glúten. Esse glúten vai ser inflamatório para mim? Não vai. Então, isso que eu quero que vocês entendam e justamente por isso que eu trouxe esse tema tão polêmico. Porque eu vejo que as mulheres cometem um erro muito grande. Elas escutam um fulaninho falando lá, porque cada hora é uma bola da vez, né? Tem uma hora que é o leite que é inflamatório,
outra hora que é o pão que é o vilão, outra hora é o glúten, outra hora é o chá de banana que derrete gordura. Sempre tem alguém vindo falar alguma coisa aí, né, que não faz sentido nenhum e as pessoas acabam acreditando nisso. O que eu quero que vocês entendam? Parem de cometer esses erros. Parem de achar que tudo é tudo para todo mundo e não é. A gente precisa prezar por algo que se chama individualidade, certo? O glúten, ele é inflamatório para alguns tipos de pessoas. Quem tem doença celíaca não pode comer de jeito nenhum. O glúten pode até matar. Quem tem doença celíaca e não faz, né, uma alimentação isenta de glúten, se ficar se expondo e comendo glúten por muitos e muitos anos, pode ter um câncer de intestino e isso pode levar a óbito, tá? Agora, para outras pessoas, por exemplo, Carol, eu não fui diagnosticada como a nossa amiga, não fui diagnosticada com doença celíaca, mas toda vez que eu como glúten eu me sinto mal. Eu me sinto estufada, minha barriga enche de gases, parece que a digestão não vai. Isso significa que você tem uma sensibilidade ao glúten e ele te faz mal. Quando você come, ele te faz mal. Então você não deve comer porque sim, para essa pessoa vai ser inflamatório. Agora, se você é uma pessoa que consome o glúten e não sente nenhum tipo de desconforto, não sente nenhum tipo de sinal nem sintoma, o glúten não é inflamatório para você. Não existem algumas pessoas que são alérgicas, por exemplo, ao tomate, amendoim. Amendoim é um alimento bem alergênico. Então, se essas pessoas forem lá e consumirem esses alimentos, sim, elas podem até morrer, Deus o livre e guarde. Consumi um alimento lá que eu tinha um problema e pode dar um problemão. Não sei se vocês viram há uns meses atrás, se eu não me engano foi no início do ano, em março. Teve uma moça que ela tinha alergia à pimenta e não sabia, tá? Ela tinha um problema respiratório muito grave e ela era alérgica à pimenta e não sabia. Aí ela chegou lá na casa do namorado, no domingo, tava rolando um almoço, e a sogra dela tava lá com umas conservas de pimenta. Sabe aquelas pimentinhas em conserva que tem um cheiro maravilhoso? Todo mundo quando faz o quê? Olha uma pimenta daquela, a primeira coisa que faz é abrir o vidrinho pra cheirar, porque é um cheiro gostoso, né? Aquelas conservas são bem cheirosas. Aí ela fez exatamente isso, ela abriu o vidrinho de conserva e cheirou, deu uma pequena inalada. Ela entrou em choque na hora. Foi uma questão de segundos, ela já começou com a garganta coçando, ela já não conseguia, ela teve um choque anafilático. Ela não faleceu por muito pouco tempo, porque levaram ela muito rápido para o hospital e aí fizeram os primeiros socorros, mas ela teve um problema, um dano cerebral, porque ela ficou com o cérebro sem oxigenação por alguns minutos. Por cheirar, ela nem consumiu uma pimenta, ela só cheirou, inalou assim, ó, cheirinho bom, pá, começou a passar mal. Então, isso significa que todo mundo que for lá cheirar ou consumir a pimenta vai ter uma reação como essa? Não. Com o glúten e com o leite é a mesma coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Não existe alimento vilão, não existe alimento mocinho, não existe alimento inflamatório que vai acabar com o teu processo. O que existe é individualidade. Para algumas pessoas, sim, ele é sim inflamatório e pode sim causar muitos danos à saúde. Agora, isso não significa que é uma regra, tá certo? Isso não significa que é para todo mundo que comer glúten vai ficar inflamado, vai ter câncer de intestino e vai não sei o quê. Não, é para algumas pessoas. Assim como eu dei o exemplo da menina da pimenta. É todo mundo que vai inalar a pimenta e vai ter aquela reação? Não vai. Não vai. Ó, só para vocês terem uma ideia, quando eu era mais nova, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu também tive um choque anafilático. Só que não foi com o alimento, foi com o medicamento. Eu tava com uma bactéria na unha e aí precisei fazer um tratamento com antibiótico para combater aquela bactéria. E a médica, já sabendo do meu histórico, que eu já tinha um histórico meio de alergia, eu sempre tive problemas com alergia e tal, ela já me passou um tipo de antibiótico, só para vocês terem uma ideia, que é indicado para gestantes, que é um dos mais simples que gestantes normalmente tomam e fica tudo certo. E eu tomei o tal do medicamento e tive um choque anafilático. Eu só não morri porque o pronto-socorro estava do lado da minha casa e deu tempo. Isso significa que todo mundo que tomar esse remédio vai ter essa reação? Não.
Isso é uma particularidade, uma individualidade minha. E com o glúten é a mesma coisa. Então não cometam mais esses erros. Não fiquem demonizando um alimento porque fulano, ciclano e beltrano falaram, então se ele falou é lei. Não. Aprendam a identificar a sua individualidade. Eu tenho desconforto? Não. Eu preciso então parar de comer glúten? Não. O glúten vai me fazer engordar? Não. O glúten não engorda ninguém. O que faz você engordar é você consumir mais calorias do que você gasta. Aí sim. Mas eu já vi, inclusive, eu tenho milhares de alunas que emagreceram 10, 20, 30 quilos comendo glúten. Então, o vilão não é o glúten em si, não é o glúten que faz engordar, e sim a estratégia que você está utilizando. Então, Carol, eu quero desinflamar e emagrecer, eu preciso parar de comer glúten? Não. Se você não é sensível e não tem doença celíaca, não. Você vai conseguir emagrecer mesmo assim, vai conseguir desinflamar e emagrecer, porque para você o glúten não é inflamatório. Agora, se você tem doença celíaca ou você tem sensibilidade ao glúten não celíaca, aí sim a recomendação é que você não consuma esse alimento. Primeiro, para que não aconteça um processo inflamatório no seu corpo, e segundo, para não te causar aqueles sintomas que são muito, muito, muito desagradáveis. Combinado? Combinadíssimo. Então, a partir de agora, depois dessa live, todas as mulheres que estão aqui não vão mais falar que o glúten é inflamatório para todo mundo. Cada uma vai aprender a identificar a sua individualidade de acordo com os seus sinais e sintomas, tá bem? Ou você faz o diagnóstico através do exame, ou então através de sinais e sintomas. Comeu glúten, sentiu muito desconforto, sentiu dificuldade de digestão, barriga inchada, muitos gases, estufamento, isso significa que você sim tem uma sensibilidade. Então, o ideal é que você evite ao máximo o consumo de glúten, tá? Ou então, se você fizer lá o exame de sangue e realmente for constatado que você tem doença celíaca, aí você não vai poder comer glúten nunca mais na sua vida, tá? O meu pai, sei lá, já faz 20 e tantos anos que não consome absolutamente nada com glúten, nada, nada, nada. O meu irmão descobriu há pouco tempo, acho que vai fazer perto de uns 2 anos que ele descobriu que é celíaco. Também não consome, desde que ele descobriu, não consome absolutamente nada com glúten, tá? Agora eu não tenho sensibilidade nenhuma ao glúten. Eu consumo pão francês, eu consumo pão com glúten e eu não sinto absolutamente nada. Eu não tenho doença celíaca, eu já fiz o exame porque a doença celíaca ela é genética, né? Ela passa de geração por geração. Então, por exemplo, se seus avós tiveram, há uma grande probabilidade que seus pais tenham. Se seus pais têm, há uma grande possibilidade que você também tenha, né? É o que aconteceu com o meu irmão. Meu pai é doente celíaco e acabou transmitindo geneticamente para o meu irmão também, que já não é o meu caso. Eu sou uma pessoa que eu consumo glúten e eu não sinto absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu fiz o exame justamente por conta da genética, né? Por conta dessa predisposição genética, mas deu tudo certo. Mas poderia ser que eu tivesse uma sensibilidade ao glúten, não celíaca, mas eu não tenho. Então o glúten para mim não é inflamatório. Eu como pão francês e tudo certo, fico maravilhosa, não fico com a barriga estufada, fica tudo bem. Eu como lasanha com glúten e tudo bem, eu como massa com glúten e tudo bem. Então, para mim, o glúten não faz mal nenhum, tá? Às vezes nós deixamos de comer glúten porque como meu pai e meu irmão, a gente tá sempre junto, quando a gente faz as refeições juntos, a gente não faz coisa com glúten quando eles estão presentes, né? Então aí eu não como glúten, mas justamente porque nós estamos todos juntos, vamos fazer uma refeição juntos. Aí não vai fazer uma coisa com glúten e uma coisa sem glúten, tá? Mas o glúten pra mim não tem problema nenhum, eu como e tudo certo, e mesmo assim o meu corpo não é inflamado e o meu corpo, eu consigo manter o meu corpo desinflamado e magro, combinado? Muito, muito, muito bem. Vamos lá. Peraí. Agora, meninas, peraí, que eu vou voltar todas as perguntas e responder todas, tá? E aí, se vocês vão mandando aí, tá? A Lediana tá perguntando se pão tem algum nutriente. Se for um pão 100% integral, tem. Se for um pão que seja aqueles pães 100% integrais, ele tem nutriente sim.
Tem fibras, pode ter castanhas, sim tem, tá? O pão francês, ele já é um pão que tem menos nutrientes. Esses pães que são brancos, pão francês, pão de forma branco, eles têm menos nutrientes do que os pães integrais, tá bem? Marília tá perguntando, dieta anti-inflamatória ajuda no tratamento de esteatose hepática? Sim, esteatose hepática, mais popularmente falando, é a gordura no fígado, sim. Como que a gente trata? Com reeducação alimentar, com uma dieta estratégica. Uma dieta anti-inflamatória, uma alimentação baseada em alimentos anti-inflamatórios, sim, melhoram muito a esteatose hepática. A Lu tá dizendo, sou intolerante ao glúten, isso é horrível. Quando como, fico com a barriga inchada. Sim, é um grande indicativo que você é sensível ao glúten. Vamos lá. A Lu tá dizendo, eu não sou celíaca, sou sensível ao glúten. Isso pode acontecer muito, viu, Lu? Muito mesmo. Fiz exame de sangue, deu negativo para celíaca, mas o médico falou que sou sensível porque ao comer fico com a barriga inchada e com gases. Sim, essa é a segunda forma que o glúten pode ser inflamatório. Refluxo pode ser um sintoma e queimação? Sim. Porque o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão. Se você tem sensibilidade ou doença celíaca, o teu corpo vai tentar digerir aquele glúten e não vai conseguir. Então vai ficar aquela digestão lenta. É possível que dê essa sensação de refluxo, de queimação? Sim, é um sintoma. Daí no meu caso não tem remédio? Não tem remédio. Não existe nenhuma enzima que digere glúten. Tipo aquelas enzimas da lactose, né? Vamos lá. Fiz um pão de farinha de arroz, mas é horrível. Lu, eu tenho que pegar minha mãe e fazer ela fazer uma aula para vocês de como fazer pão sem glúten. Como meu pai já é celíaco há muitos anos, já há 20 anos, a minha mãe testou muitas e muitas receitas sem glúten para entender, porque assim, só para vocês entenderem, o glúten é uma proteína que dá sabe aquela elasticidade, flexibilidade no pão para ele ficar bem macio, bem fofinho? Então, quando você não coloca, por exemplo, para as pessoas que são celíacas ou que têm intolerância, você tem que substituir a farinha, por exemplo, de trigo por outras farinhas, ela não tem sabe? Porque não tem o glúten, então ela não tem essa elasticidade que deixa o pão flexível, macio, fofinho. Então, você tem que normalmente fazer uma mistura de farinhas, tá? A minha mãe, ela gosta de fazer um blend de farinhas. Normalmente ela faz com farinha de arroz, ela gosta de colocar daí uma goma xantana. A goma xantana, ela é um tipo de... sabe, ela liga essa elasticidade no pão, mais maciez, porque senão o pão sem glúten, se você fizer só com farinha de arroz, ele fica parecendo uma tábua e fica esfarelado. Sabe aquele pão que você corta uma fatia e despedaça inteiro? Porque o glúten, ele tem esse poder de deixar, sabe, da liga. E essa goma xantana é um bom tipo de, sabe, para dar essa sensação de elasticidade, não ficar aquele pão duro e esfarelado. Então ela é uma boa. Mas a minha mãe tem cada receita sem glúten que vocês não fazem ideia. Massa de pastel, é muito difícil encontrar uma massa boa sem glúten. A minha mãe sabe. Pão, minha filha, se você come um pão sem glúten da minha mãe, você nunca mais come com glúten, porque é muito bom. É fofinho, é macio, é saboroso, só que foram muitos anos fazendo adaptações e testando o que dava, o que não dava, para daí chegar num pão maravilhoso. Mas se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, eu peço pra minha mãe, live ela não vai querer fazer, tá? Porque ela não gosta de aparecer. Mas eu posso pedir pra ela gravar um vídeo dela fazendo uma dessas receitas e posto pra vocês, tá bom? Porque realmente fica muito bom. Aí quem tem esse problema de doença celíaca ou intolerância pode substituir por esses outros pães e fica muito, muito, muito bom, por essas outras misturas de farinhas, tá? A Lu tá dizendo aqui, verdade, virou moda falar que leite e glúten são inflamatórios. Agora virou moda, né? Na verdade, isso daí já é do arco da velha, né? Meu Deus do céu, eu lembro que desde a época que eu comecei a minha faculdade, sei lá,
14 anos atrás, já estava começando esse burburinho. Eu lembro que teve um trabalho que nós fizemos na faculdade que metade da sala defendia o leite e metade da sala não defendia. Uns falavam que era inflamatório, era um debate, né? Uns falavam que era inflamatório e outros falavam que não. Aí a gente tinha que apresentar evidências científicas, foi tipo um tribunal, assim, foi bem legal. E eu, obviamente, era da parte do que o leite não é inflamatório, né? Para todo mundo. Enfim, mas desde aquela época, isso ainda continua rodando. Toda vez, só pra vocês terem uma ideia, toda vez que eu faço uma postagem, que eu gravo um vídeo falando disso, glúten ou leite, pensa no bafafá que dá. É o povo me xingando, porque você é louca, como que você pode falar que glúten não é inflamatório para todo mundo e leite não é inflamatório para todo mundo? É nesse nível. Por isso que eu quis fazer essa live para explicar bem direitinho, que eu não consigo fazer num vídeo de 1 minuto, né? Muito bem, deixa eu ver se passei mais alguma aqui. Ai, que maravilha de explicação, que bom que ficou bem claro e bem tranquilo. Ó, a Lu tá dizendo aqui, ó. Me indicaram na farmácia que tinha enzima digestiva do glúten. Não faz efeito essas propagandas? Vamos lá, Lu. Existem algumas enzimas, tá? Na verdade, não é enzima que digere glúten, é uma enzima digestiva, tá? E essas enzimas, elas servem para qualquer coisa. Para todo mundo que tem dificuldade de digestão, tem algumas farmácias que indicam essas enzimas, tá? Ela vai fazer muita diferença na sua vida? Não. E tem mais uma coisa, você acaba daí viciando o seu corpo nisso. É a mesma coisa em quem toma a enzima que lá para digerir a lactose. Mesma coisa. Você não pode ficar fazendo com que o seu corpo dependa disso, tá? Não existe uma enzima que é própria para digerir glúten. Não, é uma enzima digestiva para qualquer pessoa, que existem pessoas que têm dificuldade de digerir qualquer alimento, principalmente proteínas, tá? Por exemplo, pessoas que são pós-bariátricas, que têm muita dificuldade de consumir proteína, porque elas têm, elas têm que mastigar muito bem os alimentos, tem que ser uma quantidade bem pequenininha, então essas enzimas elas até ajudam. Mas dizer que é uma enzima específica para digerir glúten, não. Eu indico que compre? Não indico. Eu indico que você evite ao máximo o consumo do glúten, porque para você sim o glúten é inflamatório. Então, quanto menos você puder consumir, melhor. E quando você for consumir, opte pelas enzimas naturais, digestivas naturais. Por exemplo, mamão e abacaxi. Eu até fiz uma live sobre isso, tá? Mamão e abacaxi têm na sua composição enzimas digestivas naturais. Tá? O que essas enzimas fazem? Elas têm uma ação que nós chamamos, que se chama proteolítica. Ou seja, o que elas fazem? Elas quebram as moléculas lá da proteína, dos alimentos, em moléculas bem pequenininhas que ajudam a digerir melhor. Então, para aquela pessoa que tem muita dificuldade de digestão, toda vez que come, fica estufado, empanturrado muito tempo, abacaxi e mamão logo após as refeições é muito bom, tá bem? Mas no seu caso, como é um caso mais voltado para o glúten, eu não indicaria você usar nenhum tipo de enzima. O que eu te indico é evite ao máximo o consumo do glúten. E quando consumir, consuma em pequena quantidade, muito raro, tá? Pequena quantidade, e aí você consome logo após uma ou duas fatias de abacaxi, uma fatia de mamão, que vai ajudar bastante, tá? Agora não gasta dinheiro com isso não. Ai, não, essas farmácias querendo empurrar tudo no povo. Não, tá? A Lu tá dizendo, ai, gostei da dica do pão. Ó, todo mundo tá falando eu quero. Ai, traz sua mãe pra live. Gente, a minha mãe, ela não vai aparecer. A minha família ninguém gosta. Meu irmão trabalha comigo, mas ele trabalha só nos bastidores. Pede pra ele aparecer pra você ver. Não aparece nem por decreto. Minha mãe já falou, já falei pra ela, mãe, vamos fazer uma live, você cozinha tão bem, você faz umas coisas maravilhosas. Não, ela não faz, tá? Não adianta. Mas eu posso fazer um videozinho gravado dela, mostrando, fazendo a receitinha, e eu posto como Reels pra vocês, tá bom? Mas vocês vão me prometer, por Jesusinho nessa vida, que vocês só vão substituir o pão com glúten pelo pão sem glúten, se por acaso vocês tiverem sensibilidade. Vocês vão tirar da cabecinha de vocês que, eu nem tenho sensibilidade ao glúten, mas eu vou comer porque pão sem glúten emagrece. Pão sem glúten desinflama. Pelo amor de Jesusinho, hein?
Quem tem essa crença, ela vai cair por terra agora, é hoje, tá? Glúten não engorda, tirar glúten não emagrece, tá? O que o glúten faz para quem tem essa sensibilidade, né, ou doença celíaca eu nem vou falar, porque a pessoa não pode comer isso. Mas para quem tem essa sensibilidade, vai melhorar o grau de inflamação e vai melhorar esses sintomas, combinado? Mas quem não tem, não precisa. Quem quiser fazer só para experimentar, porque é um pão maravilhoso, delicioso, super macio, super fofinho, ok. Agora não me vão com na cabeça que esse pão é para emagrecer, porque não é, tá? Em questão de quantidade calórica, ele eu não sei exatamente, porque eu não fiz os cálculos desse pão que ela fez. Mas ele tem, só por eu calcular mentalmente aqui, ele tem uma quantidade calórica maior do que um pão com glúten, tá? Então, tirem isso da cabeça que esse pão vai emagrecer. Ai, mas vocês vão amar, porque realmente é muito bom. A Lu tá dizendo aqui, ai, amei a live, que bom, que bom, que bom, que bom. Então é o jeito sua mãe dar aulas de pão sem glúten. Menina, eu já falei pra ela, eu falei, mãe, eu quero abrir um Instagram pra você, eu quero criar uma conta, no YouTube, porque ela faz, gente, cada receita, que vocês não têm ideia. Esses tempos atrás, ela tava com dificuldade porque ela queria fazer, meu pai ama pastel, ama. E desde que ele descobriu que ele é celíaco, ele nunca mais comeu, né? Ele amava aquele pastel, nossa. Eu lembro que a gente, quando era mais jovem, nós não comíamos pastel em casa porque a gente tinha muita dó de comer na frente dele, porque realmente era uma coisa que ele amava. E aí a minha mãe foi testando, fez uma receita e deu ruim, Bom, ela ficou anos testando até achar uma receita perfeita. E aí acho que faz umas 2 semanas mais ou menos que ela fez, e aí ela levou para eu experimentar. Gente, vocês não têm ideia do que ficou aquela massa. Não dá para dizer que é uma massa sem glúten. Perfeita. Mas assim, foi anos testando para chegar o mais próximo possível. Bolos, todos os bolos que ela faz, todos são sem glúten, tá? Mesma coisa, tudo sem glúten. O bolo você não diz que ele não tem. O pastel, ele ficou muito próximo, quase igual. Mas ainda você vê que ele tem um pouquinho de diferença, bem pouquinho. Agora, o pão também você percebe que ele não é um pão exatamente igual o pão... Porque assim, o pão sem glúten, ele fica um pouco mais pesado, sabe? Por conta das farinhas, dos ingredientes, ele fica um pouquinho mais pesado do que o pão com glúten. O pão com glúten, ele fica uma fatia mais leve, sabe? Mas mesmo assim, fica maravilhoso, delicioso. Porque eu vejo muitas mulheres falando, eu tentei fazer um pão sem glúten em casa e ficou uma pedra, ficou esfarelado, ficou horrível, o bolo se tacar na cabeça de um mata. E aí, esses produtos para você comprar no mercado são absurdamente caros. Só para vocês terem uma ideia, um pacotinho de pão sem glúten, esses que você compra no mercado, com aproximadamente 350 a 400 gramas, varia em média de R$30, entre R$28 e R$30 um pãozinho desse. Então, vocês imaginem, né? Então, aí a minha mãe foi estudando, e assim, é um pão, não é muito gostoso, ele é meio embatumado, sei lá, não é muito bom. Aí a minha mãe fez um pão que é lindo. Quando ela fizer o pão novamente, eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês. E juro, tá? Vou tentar fazer o possível pra mostrar, fazer o videozinho dela quando ela estiver fazendo, porque não é sempre que ela faz. Eu vou combinar com ela, vou gravar o passo a passo, a receita e vou fazer um Reels pra vocês, tá bom? Ai, a Yanira. Ai, a Yanira, nossa prima, mais é linda como você, maravilhosa. Obrigada. Então, esperamos o vídeo dos pães, a meia explicação. Que bom que vocês gostaram. Deixa gravada essa live, muitos precisam assistir. Sim, vai ficar gravada. Inclusive, assim que nós finalizarmos aqui, já vou deixar disponível no meu feed para vocês poderem assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bem? Prometo que eu vou filmar ela fazendo esse pão, tá bom? Eu vou filmar e vou fazer como Reels bem rapidinho para vocês entenderem como é que é, mas é um processo mais delicado, é uma mistura de farinhas, mas fica divino. Depois eu vou mostrar o resultado final do pão e do bolo, que também fica... O bolo fica incrível, maravilhoso, mas o pão ele é um pouco mais delicado, mas fica muito bom também, tá bom? Só não prometo quando, tá? Eu não prometo quando porque não é sempre que ela faz, mas prometo que em breve faremos, tá? Otávio tá perguntando aqui, ó, quais alimentos têm glúten? Todos os alimentos que são à base de trigo, cevada e centeio. Inclusive, tá? Ó, o povo vai lá e fica só falando do pão, porque o pão tem glúten, porque o pão pão é inflamatório, porque o pão engorda. E a cevada? A cevada também tem glúten.
Então a cervejinha lá, para quem é intolerante, para quem tem doença celíaca, meu pai não pode tomar cerveja. Meu irmão não pode tomar cerveja, somente cerveja sem glúten existe, tá? Existe cerveja sem glúten. Agora, as senhoras que ficam lá preocupadas somente com o pão, porque o pão tem glúten e o glúten inflamatório, porque a única coisa que o povo se preocupa é só com pão, né? Só pão tem glúten, não é só pão não. Pão tem glúten, a maioria, macarrão, massa de lasanha, bolachas, 90% dos tipos de bolacha tem glúten. E a cerveja tem glúten, porque cerveja tem cevada e na cevada tem glúten. Então, cerveja tem glúten, tem algumas bebidas destiladas que tem glúten também, alguns tipos de whisky tem glúten. Tudo, absolutamente tudo que a minha mãe vai comprar no mercado, ela olha para ver se tem glúten ou não. Até coisas simples, por exemplo, vou comprar uma salsicha. A maioria das salsichas tem glúten. Vocês sabiam? Existe. Eu vou comprar lá uma farinha de quibe, tem glúten. Uma farinha de aveia, tem glúten. Tá vendo como é muito mais do que só o pão francês? Vários e vários, a maioria, na verdade, dos alimentos tem glúten. Então, quem tem doença celíaca precisa olhar o rótulo de todos os alimentos antes de comprar. Por quê? Porque às vezes tem algum componente que pode ter glúten que você não vê visualmente. Às vezes é a questão da contaminação na hora de manipular aquele alimento que pode ter glúten e nessa manipulação não tem como o fabricante confirmar 100% que aquele produto vai ser isento de glúten. Então, assim, para uma pessoa que tem sensibilidade, se ela comer ali de vez em quando, não vai ter problema. Agora, para uma pessoa que tem doença celíaca, ela não pode consumir em hipótese alguma, nem um pouquinho. Por isso que todos os alimentos têm que ser verificados antes de consumir glúten. Até esses dias o meu irmão estava falando até aqueles picolézinhos de fruta, todos têm. Todos, você veja, picolé de fruta. Quando você vai precisar, picolé de fruta tem glúten? Tem glúten. Então, ele não pode consumir. É de uma marca específica aqui da minha cidade que eles fabricam, que todos os sorvetes são isentos de glúten, nenhum tem. Aí ele pode. Mas os outros dessas marcas, assim, tradicionais, Nestlé, Que Bom, essas as mais famosas aí, todos têm. Então, tem que ter bastante cuidado, tá bem? Muito bem, meninas. Gostaram da live? Aveia, viu? Aveia sempre tem glúten, sempre. 90% das aveias tem glúten. São poucas as que não tem, mas normalmente elas ficam... As aveias que não tem glúten, normalmente elas ficam na parte dos especiais lá, sabe? Dos mercados, que tem a parte dos especiais, que são alimentos para pessoas que têm algum tipo de restrição. Então, normalmente, os que são sem glúten ficam nessa área, tá bem? E aí, meninas, temos mais perguntas? Se vocês tiverem mais perguntas, mandem a hora agora. Se não tiverem, tá tudo bem também. Quem tiver dúvidas depois pode mandar lá nos comentários da live ou então por DM que eu respondo também, tá bom? Muito bem, acho que era isso então, né, princesas? Acho que é isso então. Tapioca tem glúten? Não tem glúten, tá? Tapioca não tem glúten. Só que tapioca também precisa tomar muito cuidado com a tapioca. Por quê? Tapioca é um tipo de carboidrato que não tem glúten. Então, para quem tem sensibilidade ou para quem tem doença celíaca, sim, é um bom carboidrato. Agora, para quem não tem, eu não recomendo que você substitua o pão pela tapioca. Por quê? Tapioca é um tipo de alimento de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. O que isso significa? Um alimento de alto índice glicêmico, o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que o açúcar dos carboidratos são liberados na nossa corrente sanguínea. A tapioca é um alimento que tem um índice glicêmico alto, ou seja, você consome ela libera rápido aquele açúcar no sangue e você tem o quê? O que a gente chama de picos de insulina, vários. Tá? Vários. Isso é péssimo, isso é inflamatório, viu? Você ter muitos picos de insulina atrapalha o emagrecimento e aumenta a inflamação.
E outro ponto, ela tem uma carga glicêmica muito alta. O que que significa? Uma quantidade de carboidrato muito grande, uma concentração muito grande de carboidrato em uma pequena porção. Então ela acaba se tornando um alimento extremamente calórico e muito rico em carboidrato. Porque pensa só, para você fazer uma tapioca grande, para você fazer recheada, você tem que colocar aí no mínimo umas 4 ou 5 colheres de sopa para poder abrir e fazer uma tapioca fina, não é nem aquela tolete de tapioca não, tá? Então você acaba consumindo uma quantidade muito grande de carboidrato por porção e também os picos de insulina, tá? Então o que eu recomendo? Se você quer consumir tapioca, tá tudo bem, consuma, mas consuma em forma de crepioca. Misture junto com ela um ovo, 1 ou 2 ovos, aí ela vai ficar tipo uma panquequinha. Porque daí a proteína, ela diminui o índice glicêmico dos carboidratos, né? Então, a tapioca, por mais que ela tenha um alto índice glicêmico, se você misturar com 1 ou 2 ovos, a proteína vai diminuir, né? Vai reduzir esse índice glicêmico. E aí também você consegue colocar uma quantidade menor de goma. Então, lá, quando você vai fazer uma crepioca, ao invés de você colocar lá 4, 5 colheres, você coloca uma, bota uns 2 ovos, bate bem e faz uma panquequinha. Aí você pode rechear com queijinho branco, com franguinho desfiado, que funciona super bem, tá? Mas se você me perguntar, farinha de tapioca tem glúten? Não, não tem. Deixa eu ver se fica mais alguma pergunta aqui. Acho que não, acho que eu respondi todas, mas se ficar alguma dúvida, mandem pra mim lá nos comentários das lives. E lembrando que quarta-feira temos mais live, tá? Todas segundas e quartas às 14 horas, sagrado. Estou aqui fazendo live toda semana com assuntos bem legais, tá? Inclusive, na semana que vem, eu tô pensando em fazer, vamos ver o que vocês acham. Tô pensando em fazer uma série de lives sobre as dietas. Dietas que se são ou não são para desinflamar. O que vocês acham? Tô pensando em falar de jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, dieta do vinagre de maçã, que mais que eu posso falar? Que são as mais... Dieta low carb, se essas dietas realmente são boas para desinflamar e emagrecer, o que vocês acham? Vocês topam fazer uma série de lives falando dessas dietas? Porque essas dietas também são polêmicas, viu? O que eu escuto aí dessas dietas não é brincadeira. Toda semana eu recebo. Carol, dieta não sei o que é boa para desinflamar e emagrecer? Dieta do vinagre de maçã é boa para desinflamar e emagrecer? Quase todas. Eu acho muito importante explicar isso em live, porque no vídeo é um vídeo muito curto, de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Eu não consigo explicar com detalhes para vocês, né? Já na live eu tenho esse tempo aí aberto pra gente conversar. Então, ó, já vi que aqui vocês gostaram, então eu vou fazer, tá bom? Já vou colocar lá no meu cronograma de lives para a partir da semana que vem nós já começarmos a falar dessas dietas tão polêmicas, tá bom? Então, todas segundas e quartas a partir das 14 horas vou estar aqui ao vivo e vou contar tudo para vocês com relação a essas dietas. Quais são boas, quais são os benefícios, quais são os malefícios desses tipos de dietas e se realmente elas ajudam ou não a desinflamar e emagrecer. Combinado? Muito, muito bem, meninas. Então, muito obrigada por ter passado nenhuma pergunta. Acho que eu respondi todas. Muito obrigada pela presença de todas. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, tá bom? E eu espero vocês quarta-feira às 14 horas, tá bom? Beijo.